Boa noite, vamos lá. Francisco Quenegal, o que você fez para se reinventar durante a pandemia? Vamos lá. Nossa, começando por mim. Bom, boa noite a todos aí, né? Tava falando de vocês. Agora o Uber tá de folga hoje. Tô mais tranquilo. Né? Minha esposa tá podendo dirigir agora, então ela já consegue pegar as crianças e tal. Mas, ó, a pandemia, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei, deixa eu explicar para vocês. A pandemia foi bom para mim. Então, desculpa, deixa eu explicar isso bem para vocês, tá? Pô, você tá louco, Francisco? A pandemia foi ruim para todo mundo. Não, a pandemia também foi ruim para mim. Mas, na balança, a pandemia foi boa para mim. Eu saí da zona de conforto, me mexi, procurei fazer algumas coisas diferentes. Hoje eu estou com 3 negócios na empresa. Na verdade, no futuro vou estar com 3 empresas separadas, com 3 negócios bem bacanas. O negócio está rodando, está andando, os meus clientes estão voltando. Eu me aproximei mais dos meus clientes, porque os meus clientes, eu percebi o seguinte, quando você está perto do seu cliente, quando você está perto dele, por mais sem vergonha que aquele cara seja, ele vai lembrar disso. Ele vai falar, puta, aquele cara estava comigo. Eu não vou trocar esse cara por R$1, por R$10, por 10%. Isso acontece, gente. Então, a pandemia, eu entendo que muitos têm uma visão, às vezes, diferente, mas a minha visão foi, a pandemia foi bom para mim. Me deixou mais próximo dos meus filhos, fiquei mais próximo deles, tá? Muitas coisas aconteceram nesse inteirinho, familiar, saúde, tudo, mas o que eu fiz para me reinventar foi, eu não vou parar, eu vou acertar as coisas, vou pôr a cabeça no lugar, que no começo foi uma zona total, coloquei a cabeça no lugar, coloquei minhas metas, coloquei minhas coisas em dia, e felizmente hoje eu estou conseguindo, depois de uns 6 meses, eu consegui, algumas metas que eu tinha era, o mês de faturamento de janeiro de 2020, eu queria terminar dezembro de 2020. Essa era a minha meta principal, para ter um equilíbrio. Consegui. Agora, em 2021, crescimento de 5% ao mês, a minha meta. Estou batendo isso, tá? Mas não é porque eu estou parado, pensando... Eu sou meio doido da cabeça, vou fazer um negócio, corro aqui, corro ali, busco aqui, busco ali, vejo o cliente, já até falei com a Cleide, sou um outro cliente que eu estou fechando, estou correndo atrás, ela vai para a biga, viu, Cleide? Ela vai para o pau, viu? Então, eu vou, corre aqui, corre ali. Para mim foi bom. Não, a questão da saúde não é bom, a questão de estar com vocês não é bom, algumas questões realmente não é bom, mas no frigir dos ovos, na balança, a pandemia foi bom também. Eu sei que muitas vezes vocês podem discordar, mas essa é uma opinião realmente minha que eu me vi assim. Só faltou você se apresentar. Putz! Tá bom. Vamos lá. Aí os outros já se acertam, vamos lá. Os outros já se acertam. Sou Francisco da TMG, e a TMG é uma empresa focada em tecnologia, e nós temos 3 negócios. 3 negócios que vão virar 3 empresas. O João vai ser o contador de uma, e vai ser o contador de uma outra, depois que a gente já vai conversar depois. Então, a parte da TMG é a parte de outsourcing de impressão, locação de impressoras. Para que comprar se você pode alugar? Essa é a ideia, tá bom? E um outro negócio é a tecnologia VoIP, telefonia empresarial, com o GoToMeet, essa ferramenta maravilhosa que a gente está utilizando aqui, para reuniões virtuais, para tudo. Isso é uma outra vertical. E um outro negócio é uma outra empresa também, como o João já é meu contador, oficialmente, da Amábio, que é uma empresa de manutenção para odontologia, para dentistas, manutenção de equipamentos médicos, saúde para os equipamentos dos dentistas, tá bom? Obrigado, Francisco. Guilherme, vamos lá, Guilherme. Explique aí as suas novidades, como você se reinventou, vamos lá. Põe reinvenção nisso, hein? Bom, vamos lá. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui presentes hoje conosco. Me chamo Guilherme Terceiro, trabalhei algum tempo aí com a Negócios Conecta, junto com o João e o Gutierrez. Muitos de vocês, a gente se conheceu dentro da Conecta, não só a associação aqui, mas a empresa Negócios Conecta também. E na pandemia,
eu acredito, eu vi uma frase quando essa pandemia começou, que por mais dura que seja a realidade, em toda crise, em toda situação difícil, existem dois tipos de pessoas, as que choram e as que vendem lenço. Quem está chorando está perdendo e quem vende lenço está ganhando. Tá? Eu concordo em parte com o que o Francisco disse e gostaria de assimilar algo a mais. Tá? No lado pessoal, a pandemia, como eu posso dizer, não foi boa, não foi agradável para mim, não por questão de contágio ou falecimento de conhecidos, mas sim no quesito mental, psicológico meu, tá? Eu sofri de depressão feia, fui atrás de melhoras, de procura, e consegui sair do buraco aí com auxílio do nosso colega, o Francisco Cirilo. E para o lado profissional, foi bom por causa da reinvenção, tá? Então, o que aconteceu? Chegou a pandemia, chegou o lockdown e eu fui colocado em home office. Assim como, sei lá, 70% da população brasileira que trabalhava em escritórios, todo mundo de home office. E dentro do home office, eu não tinha um espaço reservado que eu pudesse montar um escritório, então o meu escritório praticamente era meu quarto. Eu levantava da cama, sentava no computador, saía do computador, deitava na cama. Eu estava me sentindo um asiático, tipo, sei lá, um boliviano lá na fábrica de costura. Mas aí o que ocorre? Eu vi uma necessidade minha de sair, de ter um local. Poxa, eu ia gravar um vídeo no YouTube para mim mesmo, no meu canal, era cachorro latino, era minha mãe chamando, era o vizinho brigando, era o escarcéu. Eu falei, puxa, não vai ser possível aqui, né? Não dá para produzir. E aí eu vi a necessidade, que tenho a certeza que é a necessidade de muita gente também, de montar não só um escritório para mim poder vir trabalhar, abrir a minha empresa, mas também um estúdio focado em gravação para YouTube. Então, mas a pandemia vai acabar e qual que é a necessidade disso? É simples, não é todo mundo que tem uma estrutura profissional, uma estrutura sólida, um equipamento legal para fazer uma gravação. E faço do Francisco, das palavras do Francisco, as minhas. Para que comprar se você pode alugar? Entendeu? Por que você vai gastar milhões e milhões? Ele vai cobrar royalties, sabe? Já está fazendo as contas para cobrar royalties. Por que você vai gastar com câmera, com iluminação, com isolamento acústico, com todo o equipamento necessário assim, para que você tenha uma produção de qualidade, se a gente consegue te propor toda essa estrutura por um preço mais acessível, entendeu? Por algo que você vai pagar por hora, de repente fechar um pacote mensal. E essa foi uma grande ideia que eu tive para me reinventar assim nos negócios, além da marketing animado, né? Que eu tive a ideia lá em 2019, fui maturando, fui processando, fui vendo possibilidades. E aí chegou a hora de meter o pé na porta e falar, cheguei. Aí eu fiz mesmo. Eu estava falando com meu tio ontem, tô assustado, feliz e ansioso ao mesmo tempo, porque bem ou mal é um mundo novo para mim, né? A promoção que eu lancei na associação teve resultados, teve bons frutos, tá? Graças a Deus. Os associados aí se antenaram nessa sacada. Estou prospectando novos projetos, novos clientes. E por incrível que pareça, o estúdio nem tá pronto. Eu posso mostrar para vocês agora aqui, ó. O cara tá fazendo a cabine ali, as acústicas, tudo. Por incrível que pareça, eu tô com a agenda praticamente cheia até julho. Final de julho. E o negócio nem tá rodando ainda. Então, hora que tiver o site funcionando, o agendamento, essa é uma ideia que eu quis ter também, tá? Uma boa dica para vocês se reinventarem. Automatizar a maioria do serviço, então vai ter no meu site os valores descritos lá, o produto, os descontos, a promoção. Então eu não vou ser uma agência de produção de vídeo que vai trabalhar de acordo com o bolso do cliente. Eu vou ser uma agência de produção de vídeo com preço fixo, que você vai lá no meu site, vai comprar o produto, vai fazer o pagamento. O estúdio também, você vai fazer a reserva, vai fazer a data, tudo certinho lá, data, a hora que você quer, quantas horas você quer.
vai realizar o pagamento online, cartão de crédito, débito, boleto, e só vai vir aqui gravar o seu conteúdo na hora marcada, ou eu vou produzir para você, sem surpresas no final, sem valores abusivos ou adicionais aí nos produtos, tá? Porque essa é uma diferença do mercado que eu vi que não tem. Nenhum site de empresa de produção de vídeo tem o valor descrito lá. Tem sempre um botão de fazer orçamento. Aí o orçamento funciona a partir do quê? Não, eles colocam da necessidade do cliente, mas não é só da necessidade, é da carteira do cliente. Então, por exemplo, o Diego Lima aqui, o Francisco, entra lá no meu site amanhã, quer comprar um vídeo. Vai estar lá o valor do vídeo fixo. Depois que você realizar a compra, você não vai ser desamparado. Um profissional da nossa equipe vai entrar em contato contigo para tirar suas dúvidas, para esclarecer a sua necessidade e trabalhar em conjunto, entendeu? Mas isso vai ser o pós-venda. E hoje eu trouxe aqui para vocês, com muito esforço, o Rafael, que é o meu partner, sócio, membership aí, tá aqui atrás de mim, inclusive. E daqui a pouco ele se apresenta aí. E ele foi um grande apoiador, não só um apoiador, mas a necessidade dele era a mesma que a minha, de se reinventar. Então a gente juntou as cabeças, os braços e partimos pro abraço. Foi literalmente isso aí. Obrigado a todos. Beleza, sucesso aí. Sandro foi o cara que mais ganhou dinheiro durante a pandemia no grupo. Vamos lá, Sandro, conta tudo aí. Boa noite, gente. Eu sou o Sandro, da agência Digital Mundi. Primeiro que eu recebo essa bênção que o João mandou para mim agora. Recebo ela, uma hora ela vai acontecer. E, bom, assim como o Francisco falou, em relação a negócios, a pandemia também foi boa para nós, né? A gente, de janeiro para cá, aumentou a demanda de trabalho e as pessoas, enfim, entenderam que precisam estar inseridas no mundo digital. Acredito que o Diego também tenha sentido isso também na agência dele. Então, até que, enfim, as pessoas entenderam que ela precisa, pelo menos, ter um site na internet para poder divulgar os produtos e serviços e tal. E aí as pessoas que já nos conheciam, que estavam postergando, né, alguns trabalhos, começaram a nos procurar e tal, e a gente vem de janeiro para cá numa pegada aí, graças a Deus, de não faltar serviço mesmo, tudo. E a gente tem tentado se especializar. Eu estou fazendo outra faculdade, né, como a maioria aqui já sabe, e a Jana está o tempo todo se atualizando, fazendo curso em cima de curso, para a gente poder atender essa demanda, né? E o que a gente fez um pouco, assim, não diferente, mas a gente deu uma turbinada mais, foi a questão do marketing digital, e do ano passado para cá a gente tem atuado um pouco mais forte nessa área, porque as pessoas, principalmente na pandemia, têm procurado muito essa questão de divulgação nas redes sociais, com marketing digital, e a gente tem tentado se especializar mais nisso e atuado mais nessa área. Então, assim, como realmente o Francisco falou, ao lado da saúde é complicado, nós perdemos amigos queridos por Covid, né? Mas em falar de negócios, a pandemia para nós ela foi uma coisa boa, assim, né? Se é que se pode dizer isso, né? Mas foi. Então é isso, a gente tem trabalhado bastante aqui e tentado atender os clientes nas demandas que eles têm nos procurado aí. Obrigado pela oportunidade, uma boa reunião a todos. Diego Lima, vamos lá, Diego. Como foi a pandemia aí com seus negócios? Vamos lá, como se reinventou um pouco aí? Uma hora. Bom, boa noite, pessoal. Sou o Diego Lima, responsável aqui pela SETS Comunicação, né? Na pandemia, eu acredito que é meio que unânime, né? Para quem trabalha com a parte digital, né? Assim como a gente, como o pessoal do Sandro, né, o Guilherme. Realmente, o lado profissional foi muito bom, né? Acabou trazendo muitas oportunidades, assim como o Sandro comentou, né? O pessoal meio que foi obrigado, né, a ter essa digitalização. Quem não tinha um site, não tinha rede social, foi obrigado a aparecer ali, né, para estar no mundo, né, aparecer para todo mundo ali.
Então acabou trazendo bastante oportunidade para a gente, tanto na criação de site, novas identidades, o pessoal quis renovar a marca, um monte de coisa. E aí uma coisa nova que acabou entrando para a gente aqui, que não seria nenhuma reinvenção que a gente fez, né? É uma coisa que a gente trabalhava meio que em segundo plano, mas que acabou vindo com mais força, né, durante essa pandemia, foi a parte da gestão de redes sociais, né? Que muita gente começou a procurar mais, né? Aparecer no Instagram, LinkedIn, coisas que o pessoal já não investia tanto, né? Deixava meio para segundo plano. E a gente aqui também fazia, né? Como um backup, né? Uma ajuda para um ou para outro. E acabou surgindo bastante dessa oportunidade. Inclusive, na semana passada, a gente fechou um cliente novo, né? Justamente sobre isso, né? Para a gestão de rede social dele. E aí a gente está meio que se estruturando de novo aqui para formar uma equipe mais profissional, mais preparada para oferecer ainda mais esse serviço, né? Claro que a gente já tinha o pessoal que fazia, né? Ali meio que ajudando um cliente ou outro, mas não era um serviço específico, né? Muito nosso. Então, com a pandemia, a gente acabou transformando isso numa nova linha ali de serviço para a gente. E, claro, né, no lado pessoal, realmente a pandemia foi muito ruim. A gente perdeu aqui também bastante amigos e familiares, né, por conta do Covid. Mas também por conta da gente ter um pouco mais de tempo, estar mais aqui em casa, né, não ter tantas reuniões externas e tudo mais, a gente acaba tendo um pouco mais de tempo para também se profissionalizar, estudar um pouquinho mais, pesquisar sobre alguns assuntos, né, se atualizar sobre outras coisas. Então, de certa forma, acabou trazendo muitas coisas boas, né, a pandemia. E a gente tem tentado também ajudar, como for possível, aqui o pessoal que também meio que se apertou, né? O pessoal, por exemplo, aqui no meu condomínio, muita gente perdeu o emprego, né? Então, tiveram que se reinventar lá, vender bolo, começou a cortar cabelo, enfim, um monte de coisa. E a gente está tentando também ajudar essas pessoas, por exemplo, oferecendo imagem, perfil de rede social para a pessoa, pelo menos, divulgar o serviço com um pouco mais de profissionalismo, né? Às vezes o pessoal mandava lá nos grupos, no Facebook, alguma coisa, faço faxina, né? Um textinho bem simples. Então a gente começou a ajudar um pouquinho mais essas pessoas também, para dar um pouquinho, né, de força, um pouquinho de gás para quem precisa ali, para quem realmente não tem outra opção, né, do que fazer da vida ali. Mas eu acho que é isso, e no sentido geral a pandemia deu uma boa reforçada aqui nos serviços digitais e para a gente acabou sendo bom. Obrigado. Marcos Neri, vai lá, teacher, fala aí. Vamos lá, boa noite a todos, meu nome é Marcos Neri. Eu tenho 2 unidades de negócio no Conecta. Uma é a Rabisco Vivo, que eu trabalho com produtos personalizados, e a outra são aulas de inglês personalizadas, onde eu ajudo pessoas a falarem o idioma inglês. Para efeito de pandemia, foram 2 momentos distintos, né? O primeiro foi um baque, como para todo mundo, né? E eu quase entrei também na mesma onda do Guilherme. Eu só saí de uma depressão porque eu quis, né? Porque eu não tinha muito para fazer mais nada, enfim, aquela coisa toda. E aí chegou um momento que eu falei, bom, ou eu me reinvento ou eu me reinvento, não tem outra alternativa. E até então eu estava com a Rabisco Vivo, vendo as coisas mais ou menos desmoronarem, porque você tinha uma estrutura, você tinha os seus clientes, você tinha os seus fornecedores, e de repente, de ambos os lados começaram a cair, quebrei, eu falei, não, peraí, deixa eu me organizar primeiro, tá? E aí eu descobri que eu tinha um outro ativo na minha mão, que eram as aulas de inglês, e que eu tinha que usar de alguma forma isso, né? E o que aconteceu? De uma hora para outra eu comecei a me focar nisso e eu comecei a turbinar o meu curso, né? Eu já tinha o curso pronto e eu comecei a turbinar o curso e comecei a investir nisso, né? Hoje eu posso dizer que o inglês já está me dando muito mais retorno do que a própria Rabisco, né? Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito contente, porque
existe aquela velha frase eu demorei muito para entender, né? O que você pode fazer para fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? O que aconteceu? Eu percebi isso claramente. Eu tive que começar a seguir a carreira do meu pai para poder entender esse negócio, né? Ou seja, a partir do momento que eu vejo um aluno se desenvolvendo, estudando, entendendo aquilo que a gente fala, como a gente fala, por que fala e para que fala, e mostrando para ele qual é o resultado que ele pode ter, né? Aquilo foi me dando uma estrutura emocional para eu poder começar a me desenvolver mais na questão do idioma, né? Então, hoje, assim, eu tô muito feliz por causa dessa reinvenção, né? Obviamente, estou muito preocupado pela questão da Covid. Todo mundo está, isso aí é normal, né? Eu quero muito voltar a ter os nossos almoços, né? Que nos nossos almoços é onde as coisas acontecem, que todo mundo conversa, porque, assim, por melhor que seja a nossa conversa aqui, ao vivo e a cores é outra coisa, né? Mas, de qualquer forma, eu tive que me reinventar e reinventar meio que rápido, né? Para mim, por um lado, foi péssimo, né? Em questão de negócios, com a Rabisco, mas, por outro lado, do nada nasceu uma outra coisa que eu pudesse fazer, uma outra unidade de negócio que eu pudesse ter e que me desse algum retorno. Então, graças a Deus, eu estou conseguindo já recuperar alguma perda que eu já tive, né? E a ideia agora é estar investindo cada vez mais nos cursos, pensando em coisas paralelas e tentando trabalhar com algo que as pessoas consigam levar para si, né? Com algo que as pessoas consigam ter resultado, entendeu? Então, para mim foi esses dois momentos distintos, né? Então, agora foi de tempestade e agora está começando a haver uma calmaria, mas assim, essa calmaria não é bem calmaria, né? Essa calmaria é no sentido de você saber mais ou menos o que você está fazendo, onde você está navegando e para onde você vai. É isso. Não. Obrigado. E, pessoal, só para lembrar que no programa que o Marcos foi lá do Conectando Negócios, eu falei lá no programa que 5 pessoas da Nova Aliança iam fazer aula com ele e começaram ontem, né, Marcos? Começaram ontem, dia 1º. 5 funcionários da Nova Aliança estão fazendo aulas com o Marcos agora, tá certo? Obrigado. Camila está aposentando todo mundo, gente. Esse é o terror. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu sou a Camila, advogada previdenciarista. Algo muito importante que me ajudou muito neste mais de um ano foi essa ferramenta do GoTo, que eu já tinha a linha telefônica, né? Mas eu não tinha habilitado esse tipo de serviço. O Francisco me ajudou o ano passado, bem no começo dessa fase de distanciamento. Por que é tão importante? Porque eu só encaminho um link para o cliente, eu faço atendimento à distância, né? Evito esse contato. E eu também consegui fechar contrato com pessoas fora de São Paulo. Gravei os atendimentos, né? Que dá um pouquinho mais de segurança, até mesmo para eles não discutirem. Você não falou, você não disse que ia mandar esse documento. Então, eu encaminho a documentação por e-mail, às vezes eles devolvem escaneado. Uso também um serviço de motoboy de aplicativo, que é bem mais em conta. Depois eu conto o nome para vocês, que eles não estão aqui, né? Não vou falar de quem não está presente para fazer propaganda para os outros, né? Eu percebi bastante que algumas pessoas têm se preocupado mais em proteger o próprio futuro e da família, né, através do planejamento previdenciário. É uma situação muito triste para muitas famílias que perderam entes queridos, perderam amigos de longa data, perderam parceiros de trabalho. E alguns enxergam que a gente pode se organizar
para uma eventualidade ter uma cobertura, ter um suporte financeiro, não depender só da sorte. Em relação ao escritório, o crescimento que eu já havia projetado em final de 2019 com o José Campos, as metas foram alcançadas e foram até melhores do que o que a gente tinha imaginado, né? Em relação ao home office, eu tive uma certa dificuldade, que é apartamento pequeno, somos eu e o Clóvis trabalhando juntos, e aí para colocar computadores numa mesa pequena, mais impressora, documentos, é bem desafiante para quem é advogado. Doutora Vivi e doutora Cleide são testemunhas, eu acho que também passaram por isso, porque a gente tem muito livro, muito material dentro do escritório que é difícil levar para casa para desempenhar esse trabalho, né? E eu também consegui ajudar meus pais para montar uma loja, que eu acho que vocês já têm visto alguns posts que eu compartilho, e mudei o escritório mês passado para um salão em frente a essa loja dos meus pais. Agora eu estou mais perto de casa, eu estou mais perto deles, eu consigo acompanhar melhor, dar mais tranquilidade para trabalhar, diminui tempo nessa rotina. Faço atendimentos no escritório? Faço, só quando é necessário. Por que é tão necessário às vezes? Por dia, a gente ajuda em torno de 6 a 7 pessoas para fazerem a própria senha do meu INSS. E por incrível que pareça, a pessoa com a carteira de trabalho na mão, o documento dela na mão, ela não consegue responder as perguntas e se cadastrar. Aí você fala, eu vou criar um link aqui, eu te passo, você me manda o código que chegar no celular ou no e-mail. E aí a pessoa manda o código que era de uma operação do cartão de crédito, da assinatura de jornal, bloqueia o acesso ao meu INSS, e isso é um problema gigante. E na área previdenciária, a gente tem alteração de lei muito recorrente, né? O que começa numa semana não é certeza que vai continuar o mesmo requisito no final da semana. Por exemplo, semana passada teve uma alteração da regra para revisão de benefício. Os herdeiros só recebem agora atrasados de revisão se foi a pessoa antes de falecer que fez esse pedido. Imagina perder tempo para fazer um protocolo desse. Passou 1, 2 dias, a pessoa perdeu o direito. E às vezes ela perde direito de 30 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, né? As ferramentas ajudaram bastante, a tecnologia, tive que me adaptar a esse novo. Eu já fazia alguns atendimentos à distância, mas eram poucos, não eram tão recorrentes como é hoje. Agora, a tecnologia é maior aliado, né? Internet, os aplicativos, mas a nossa população precisa de mais apoio, não só na saúde, que é tão precária, e na segurança, mas na educação, não só a educação em relação à formação de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, mas sim incentivar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais algo que passa despercebido, né? As regras que a gente vive em sociedade e as evoluções da tecnologia. A gente percebe que neste momento de mais necessidade geram mais conflitos que trazem grandes prejuízos para as pessoas, não só na parte previdenciária, mas também em relação de consumo, que a gente teve um aumento muito grande nas fraudes, né, dos benefícios previdenciários. E agora, fraude de benefício e fraude de crédito consignado. Só para finalizar, não sei se vocês viram no jornal que a prova de vida voltou, né? E existe a possibilidade de fazer essa prova de vida pelo meio digital desde o ano passado. Então, golpistas ligam para as pessoas e conseguem sequestrar os dados do INSS da pessoa para gerar um crédito consignado. O que eles ganham com isso? Alguns conseguem desviar para onde vai esse crédito, cai na conta da pessoa e já é transferido para a conta de destinatário
do criminoso, né? E também, através dos dados do meu INSS, se a pessoa teve um requerimento de benefício recente, lá tem cópia de documento pessoal, de comprovante de endereço, tem alguma assinatura da pessoa e por aí vai. Então, o saldo para trabalho foi muito positivo, mas infelizmente a gente teve que enfrentar essa situação toda triste, né, de perdas e assistir o sofrimento das pessoas nesse ano. Uma boa reunião para todos, obrigada. Obrigado. E, pessoal, e para quem conhece pessoas aposentadas que recolhem o imposto de renda, tá? A Camila também está fazendo um trabalho também para a isenção desse recolhimento, tá? Eu já indiquei alguns casos para ela e agora que eu acabei de fazer aí as 700 declarações que eu faço, eu já tenho uma listinha para passar para ela se divertir depois, tanto ver revisão da Previdência, como também ver a revisão desses valores de imposto de renda aí, né? José Campos, consegue falar, José? Está dirigindo? Consegue falar? Consigo, boa noite. Boa noite. O Francisco não tá com o carro, aí hoje eu peguei o carro, entendeu? Ah, então tá bom, trocou o Uber, né? Então tá bom. Isso. Fazer um dinheirinho extra, isso é bom. E aí, o que você fez para se reinventar aí nessa pandemia? Vamos lá. Bom, só me apresentando, sou José Campos, da Victoriano, empresa de treinamento e consultoria. Eu vou contar rapidamente uma parte pessoal, só para contextualizar. Minha esposa ficou grávida na pandemia, tá? Eu tenho uma filha de 20 anos e tenho um bebê hoje de 3 meses. Ela ficou... primeiro a gente forma um para depois começar outro. Nada que nem o Francisco de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas enfim. E aí ela ficou grávida na pandemia e a gente sentou para conversar e tomamos uma decisão, que a gente não ia abrir mão de nada, a gente não ia para esse dito novo normal, era uma decisão nossa, acontecesse o que acontecesse. Lógico que a gente não foi pular carnaval, não decidiu fazer 30 viagens, mas a gente fez chá de bebê presencial, a gente seguiu tudo que a gente acreditou que a gente gostaria de viver, com os protocolos, enfim, correndo mais risco do que ficar em casa, obviamente, mas a gente decidiu tomar essa postura. Mediante a isso, eu segui com os clientes, graças a Deus os meus clientes particularmente foram clientes que prosperaram na pandemia, então consequentemente meus trabalhos continuaram e a pandemia serviu para dar uma alavancada grande na minha empresa, justamente porque ela confirma o que eu falo, que você precisa estar organizado, que você precisa ter processos, que você precisa ter uma linha de divulgação, uma linha de trabalho, que você precisa ter a parte financeira, uma reserva, porque as empresas que sobreviveram ou que tiveram menos abalos foram as empresas que têm esse ritmo gerencial de consultoria e de gestão organizados, né? Foi uma oportunidade de eu abordar os clientes que me deram uma negativa, no sentido de, olha, o que eu tenho para oferecer é justamente para esse momento. É justamente para que nesse momento você tenha a tranquilidade de seguir com a sua empresa organizada, com a sua empresa com os processos bem tranquilos, com uma reserva financeira. E com isso eu acabei captando clientes antigos, né? Criei uma rotina de captar esses clientes antigos. Essa semana passada, inclusive, fechei 4 contratos com clientes antigos. Então, assim, graças a Deus também veio numa crescente essa parte e acabou reativando, infelizmente e felizmente, como todos nós estamos vendo aí, o Francisco bem colocou, foi o primeiro a colocar, muitas pessoas tiveram questões pessoais. E no início da minha carreira, eu tenho algumas formações terapêuticas também. Eu fazia muito coaching e mentoria individual e não para negócios, que foi uma área que eu acabei reativando. E hoje eu estou aí com bastante clientes também nessa área devido a questões aí de depressão, de não saber o que quer, de ressignificação de vida, enfim. Essa área acabou reativando
e eu acabei voltando para esse atendimento. O balanço da minha empresa aí, eu cresci na pandemia aí de 60% a 70%, tá? E estou agora hoje com não funcionários CLT, porque eu trabalho em outro regime com meus funcionários, mas eu tenho 4 pessoas aí trabalhando para mim. E agradeço ao seu João, porque abriu uma nova frente de trabalho dentro da minha empresa. A gente faz o RH terceirizado, mas agora a gente tem um RH com DP terceirizado. Já tem um mix, preciso criar até um nome para esse produto aí. Já fechamos o primeiro cliente, né, José? Obrigado. Francisco Assis, vamos lá. Francisco Assis, sexta-feira eu preciso conversar com você. Amanhã eu estou de folga, tá? Então na sexta-feira eu preciso conversar com você. Maravilha. Boas notícias? Pode ser, por que não? Depende para quem. Exatamente, vamos lá. O que você fez para se reinventar aí durante a pandemia aí? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou o Francisco Assis. A minha empresa é FF Plan, empresa de planejamento e gestão financeira. O que eu fiz basicamente aí nessa pandemia, todo mundo sabe que, principalmente os mais antigos, que eu conheço há mais tempo, que eu cuidava basicamente de bares e restaurantes, e a pandemia afetou muito esse setor. Então, eu já vinha com desejo de fazer consultoria para outros segmentos. Então, um pouco antes da pandemia, eu já comecei a diversificar um pouco mais a carteira de negócios aí com clientes. Hoje eu atendo basicamente muito menos bar e restaurante, muito mais outros segmentos, né? Então, eu tenho segmentos aí de turismo, que também foi afetado, segmento de peças de automóvel, pessoal da área da indústria de borracha, pessoal de escritório de advocacia. Então, eu acabei segmentando um pouco mais o meu negócio e isso me ajudou para que eu conseguisse aí manter a empresa até melhor do que antes da pandemia, tá? Então, assim, a pandemia ela foi ruim, a gente perdeu aqui um membro do grupo, né, por conta da Covid. Graças a Deus, na minha família não tive esse tipo de problema, né? A gente sabe que chegou perto de todo mundo, é difícil alguém falar que não teve algum conhecido, alguém próximo que foi afetado. Eu desenvolvi também, a pandemia me ajudou aí a vencer um pouco da timidez, então eu comecei a fazer live no começo da pandemia. O ano passado fiz bastante live, e isso também ajudou nos negócios, né? Então as pessoas começam a te conhecer e saber mais o que você faz. Por conta dessas lives, eu acabei sendo convidado para escrever um artigo de finanças numa revista chamada Marketing Nutricional. Então, eu tenho uma coluna de finanças mensal nessa revista. Sempre que há demanda de algum assunto específico, eu, como outras pessoas que participam também, que têm a sua coluna, escrevem lá e mandam esse texto, sempre voltado para a área da alimentação, tá? Essa coluna. Desenvolvi um curso chamado Finanças para Iniciantes, também durante a pandemia, o ano passado, para ajudar pequenos e médios empresários que têm dificuldade quando vai começar um negócio, entender as finanças. O que o José Campos falou aí é uma verdade muito grande, né? Muitas pessoas ficaram para trás nessa pandemia por conta de não conseguir organizar as finanças, não conseguir se manter por não ter caixa, né? E alguns aprenderam aí a dores muito fortes de como fazer isso e imagino que daqui para frente vai conseguir controlar, né, melhor. O mínimo 6 meses de dinheiro guardado. Óbvio que essa pandemia aí, 6 meses, não foi suficiente para muita empresa. Fiz parceria com uma empresa aqui de um ex-membro do nosso grupo, né? Ele tem uma empresa que faz alguns trabalhos voltados aí ele tem muito contato com fundo de investimento, muito contato com instituição financeira. Então, sempre que eu tenho algum cliente que precisa acionar esse tipo, né, principalmente capital de giro, ou antecipação de recebíveis, eu aciono ele e faço trabalho junto com ele. Intensifiquei também a questão do valuation, que é fazer avaliação de empresas. Nessa pandemia, muita empresa precisou aí, por problemas de sociedade, ou querer fechar a empresa, ou querer simplesmente saber quanto vale a empresa. Então, fazer o estudo disso, isso teve bastante, graças a Deus, demanda para esse trabalho, ainda está tendo, né? Comecei a olhar os meus clientes e ex-clientes
para começar a olhar mais de perto, entender ex-clientes o que precisa ser feito novamente, como é que está o momento dele, de que forma que eu posso ajudar. Então, isso ajuda você a retomar aí um contato com o cliente, fazer novos trabalhos pontuais, né? Posso ter feito um trabalho de precificação para um cliente que hoje ele precisa de um trabalho de valuation. Posso ter feito um trabalho de business plan para um cliente que hoje ele precisa de um trabalho de simplesmente fazer um DRE ou ajustar um fluxo de caixa. Então, sempre há alguma oportunidade. Então, é importante a gente pegar sempre a nossa carteira de cliente e estar buscando algo que a gente possa fazer para ajudar. Intensifiquei também minhas postagens no LinkedIn, falando, né, sempre escrevendo algum artigo voltado para a área de finanças também. Isso ajuda, né, você gerar engajamento e fazer com que as pessoas te conheçam e venham ter um pouco de curiosidade e chamar você para uma reunião. Acho que a pandemia, como qualquer outra, toda crise gera oportunidade, tira a gente da zona de conforto, como o Francisco falou aí no começo. Isso é importante, né? A gente ficar na zona de conforto é um perigo muito grande, pessoalmente e profissionalmente também. Então, eu sempre procuro estar fazendo alguma coisa que possa ajudar aí a minha empresa a se desenvolver. A tecnologia ajudou bastante. Hoje, com essa pandemia e com a tecnologia, a gente pode fazer negócio em qualquer lugar do mundo, né? Então, negócios que a gente tinha dificuldade para fazer em outros estados, a gente pode fazer. A gente, todo dia, no começo da pandemia, a gente estava conversando aqui no grupo. Isso ajudou bastante também, né? Muitas pessoas aí com dificuldade maior nos seus negócios. Então, todo dia a gente estava aqui conversando, agora semanalmente. Isso ajudou bastante, fortaleceu ainda mais o grupo, que virou uma associação. Que mais? Eu anotei aqui algumas coisas. Eu acho que é isso, João. Acho que o que eu fiz, basicamente, para me reinventar foram essas coisas. Cursos, lives, postagens, ficar mais próximo do cliente, entender qual é a necessidade dele, o que eu posso ajudar novamente, intensificar a questão do valuation. E graças à imagina essa pandemia sem a tecnologia, né? O que seria da gente? Então, graças à tecnologia, a gente consegue fazer os nossos negócios até andar melhor do que presencialmente, né? Você não pega trânsito, você pode fazer o home office, você pode trabalhar de onde você quiser, você pode atender um cliente, você pode fazer um contrato, no caso de um advogado, não precisa ir até o cliente até ele, você pode ter uma agilidade muito maior para fazer o seu trabalho. Basta você conseguir adequar isso aí ao seu dia a dia. É fácil? Não é nada fácil, é difícil. Como a Camila falou, a doutora Camila, o home office, eu tenho uma filha de 8 anos que está fazendo aula online até hoje. Alguns alunos voltaram e eu decidi não mandar ela para casa. Minha esposa também está trabalhando home office, um pouco no escritório, e a gente tem que se reinventar, né? Às vezes você está numa reunião, aí você tem que ir para um outro cômodo da casa, e aquele barulho, aí fala alto, a televisão, não sei o que, mas a gente consegue levar, faz parte. Isso, gente. Duas coisas que você e o José falaram, né? Uma coisa que você e o José falaram, que todo mundo tem que prestar atenção, que é o ex, gente. Não esqueça do ex, do antigo, né? O ex-cliente, ele pode voltar a ser cliente novamente, tá? Então, nunca feche as portas. Pode até que saiu ali meio com atrito, né? Mas de repente foi um momento e de repente pode voltar. Acontece comigo direto, clientes que saem por diversos motivos e depois voltam e são bem-vindos e atendemos. Normalmente, hoje eu estava conversando com um que voltou, né? Engraçado que ele foi embora, obrigado, e voltou agora me trazendo o filho para ser cliente, né? Então é legal, a gente tem esse negócio e os dois tocaram num assunto que é muito importante, dê atenção ao ex, tá? É muito legal reativar o cliente, tá? E o Francisco e a Camila escreveram artigos ali para o blog da Nova Aliança, todos vocês estão convidados para escrever, né? Eu agradeço a eles, se tiverem outros artigos, podem mandar que vão ser publicados. Vamos lá, Creide, se apresente, Creide. O que você fez para se reinventar? Fora o fundo de garantia, Creide. Fale, Creide. Então, boa noite a todos, eu sou Cleide, do Escritório Tavares Consultoria e Assessoria Jurídica. Presto serviços full service, né, para a empresa, então presto toda a assessoria jurídica necessária para o empresário que precise para suas tomadas de decisões, e tanto no campo consultivo quanto no campo contencioso. A pandemia não foi boa para mim,
Tive aí a redução de vários contratos, redução de serviços de clientes, por conta deles também terem tido redução nas suas receitas. Em 2019, apesar do João já ter me convidado um pouco antes, mas eu só consegui participar ativamente aqui do Grupo Conecta a partir de 2019, e isso foi bom para mim. Então, em 2020, quando chegou a pandemia, a gente passou a se reunir diariamente. Foram muito boas essas reuniões, tanto para oxigenar um pouco o dia exaustivo de trabalho, de pensar, de planejar, de ver o que poderia ser feito de novo. A gente tinha vários bate-papos à noite. Isso também trouxe visibilidade. Apesar do já conheci o João já é cliente meu aí há mais de uma década Bastante mesmo. E trouxe também confiança para alguns membros do grupo acabarem abrindo oportunidade e contratar alguns serviços meus também. Então, hoje o Francisco é meu cliente, tem um contrato mensal de assessoria contratual comigo. Alguns outros membros também têm alguns outros serviços que já contrataram pontualmente. Então, nesse lado, para mim, a Associação Conecta, ela tem me ajudado, então, na parte de divulgação, de visibilidade do meu serviço. Fiquei bastante tempo em home office e atendendo alguns clientes pontuais no escritório, que às vezes precisavam, alguns idosos que não se dão bem com a tecnologia, preferem o presencial, então eu acabo indo até o escritório atender. E assim, já é uma coisa que, como advogada empresarial, eu já fazia, e agora na pandemia intensifiquei bastante, foram estudos, que tiveram bastante alteração nas legislações aí para os empresários, né? E eu estou fazendo também, para agregar mais serviço, mais conhecimento, eu estou fazendo uma especialização em direito digital, que inclusive eu ofereço aqui no grupo também o serviço de implementação da LGPD, importante para todas as empresas, porque não importa o tamanho, não importa o número de funcionários, não importa o volume de dados que ela trate, ela tem que fazer uma adequação. Ainda que seja simples, ela precisa. E não importa se ela tem esses dados na parte digital ou se ela tem esses dados físicos. Ela precisa ter um cronograma, ela precisa ter algo detalhado com relação aos dados dos clientes. Ainda que ela faça contrato com outras empresas, ela tem acesso aos dados desses sócios e ela precisa proteger esses dados também. Ela tem alguns contratos de prestação de serviço, ela tem alguns prestadores pessoa física. Então, assim, sempre, de alguma maneira, você vai ter acesso ao dado pessoal de uma pessoa física, e é isso que a lei tenta proteger. Então, é importante que todos façam essa adequação. Embora esse movimento esteja ainda muito pequeno, eu acredito que a partir de agosto os empresários vão começar a correr atrás, porque tem muita gente que está confiando que o problema dele só vai surgir a partir da atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai poder fiscalizar e multar a partir de agosto. Mas as ações já estão sendo movimentadas no judiciário, porque, embora não tenha a fiscalização do poder público, o próprio titular de dado ele já pode tomar algumas medidas contra as empresas em relação aos seus dados. Tem funcionários também entrando no trabalhista, também questionando a questão dos dados, compartilhamento, o que é feito com os dados dele, algumas proteções que a lei traz e acaba sendo interdisciplinar com outras áreas do direito. E deixa eu ver o que eu posso falar mais. Comecei a estudar inglês com o Marcos, que era também assim, algo que eu sentia uma deficiência, né? Então, apesar de ler, eu não conseguia falar, tinha inibição e precisava disso para a minha profissão. A questão também
das redes sociais. Eu acho que com a pandemia eu passei a produzir mais conteúdos nas redes sociais, consegui publicar artigos em revista, e estou à disposição de vocês para esclarecimentos de qualquer assunto jurídico. Ganhou um monte de cesta. Ganhou um monte de cesta. Foi a pessoa que mais foi sorteada na cesta. Também, é sorte, pô. Isso é sorte. Isso é sorte, pô. Faz parte. Entendeu? Mas é legal. E a Cleide também está fazendo aí a oportunidade que o João deu, acho que a todos nós, de participar desse grupo, que acaba sendo uma grande família. Mas é bom mesmo. Ô, Cleide, tem um fundo de garantia também agora aí, né? Que tem muita gente aí que não deve ter acompanhado. Explica aí um pouquinho aí, um minutinho antes da Viviane se apresentar. Isso. Vamos lá. Aí também, sim, dentre os serviços que eu estou oferecendo, eu estou fazendo a revisão do fundo de garantia. Essa revisão, inicialmente, a gente faz um cálculo prévio no período de 1999 a 2013. Então, todas as pessoas que tiveram registro, não importa se elas ainda tenham saldo ou se elas já sacaram, se elas já se aposentaram, ela terá direito a fazer essa revisão se ela tinha algum saldo nesse período. E o porquê desse período, né? Em 2014, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a aplicação da TR como índice de correção do saldo do fundo de garantia, porque ela já não estava mais refletindo a correção do dinheiro mesmo, né, por conta da inflação. E então está limitado de 99 a 2013 por conta dessa ação que é de 2014. A gente faz esse cálculo com base nesse período, porém eu explico sempre para o cliente que esse valor que eu apurar ali para ele naquele cálculo pode aumentar, porque quando a gente entra com a ação, a gente pede aquele período mais os vincendos. Então, se o STF reconhecer que realmente tem que ser feita a troca desse índice e que vai até os dias de hoje, então aquele cálculo que eu fiz para o cliente, ele vai ter um valor maior. Ainda dá tempo de entrar. Eu recomendo que entre antes de sair a decisão do STF, apesar de ter algumas notas circulando aí na internet falando que não, esperem, porque vocês não precisam contratar o advogado, porque quando o STF decidir, vai ser aplicável para todos. Ok, pode ser aplicável para todos, mas ele pode fazer a mesma coisa que ele fez com as empresas em relação à exclusão do ICMS, do PIS e COFINS da base do ICMS, onde ele definiu o quê? Ok, a partir da minha decisão é válido para todas as empresas e para trás só é válido para quem estava com a ação. Então, a gente acredita que ele faça a mesma coisa com relação ao fundo de garantia. Quem entrou com a ação vai corrigir de 99 para frente, quem não entrou vai ser a partir de agora. Por isso, a orientação de que se entre antes dessa decisão, para não correr o risco. É isso daí, tá certo mesmo. Muito bem observado isso. Viviane, vamos lá, se apresente. Quem tiver interesse pode me mandar o extrato. Eu estou fazendo esse cálculo sem cobrança nenhuma. Tem alguns escritórios que estão cobrando para distribuir a ação algumas taxas. Eu não estou cobrando essa taxa, estou entrando no risco junto com o cliente, até mesmo por conta da pandemia e por conta do risco da ação. A gente ainda não sabe se o STF vai realmente fazer essa alteração do índice ou não. Então, eu não acho justo com o cliente que ele me pague, sendo que ele pode não vir a receber. Então, eu estou entrando no risco com o cliente. E tive bastante retorno, agradeço o João aí, que fez uma boa divulgação do serviço. A doutora Camila também me recomendou bastante cliente, e agradeço aí as recomendações. Obrigado. Vamos lá, Viviane. Se apresente, Viviane. O que você fez para se reinventar? Vamos lá. Boa noite, eu agradeço por estar aqui na reunião com vocês. Fui convidada da doutora Camila e tive a grata satisfação de ver aqui o Francisco e o José Campos, que eu já conheço. Inclusive, o José Campos é cliente aqui do escritório. Então, falando só um pouquinho, eu trabalho com marcas e patentes, já trabalho com isso há 26 anos.
Então, desde o meu primeiro emprego até a especialização, e há 8 anos ter o meu próprio escritório. Inclusive, hoje o escritório completa 8 anos de existência. Parabéns. Obrigada, e um imenso prazer estar aqui com vocês. O que eu fiz para me reinventar? Acho que todo mundo, a partir de março do ano passado, ficou todos amedrontados, a gente sentiu dos clientes realmente o medo, todo mundo cortou custo, todo mundo deu uma parada com tudo, porque ninguém sabia o que queria acontecer. E, obviamente, eu senti, muita gente sentiu, e meus clientes são o termômetro do escritório. Nós somos prestadores de serviço. Então, também, de forma antecipada, eu me reinventei, eu reorganizei todos os meus contratos, negociei tudo, desde aluguel, contratos mensais, funcionário já começou a trabalhar em home office, então a gente já também, de certa forma, reduzimos custos e também reduzi retirada, enfim, eu fiz tudo o que era emergencial para me planejar para o que vinha, né? A gente não sabia o que vinha. Tanto é que foram 3 meses de extrema baixa. E até o colega aí, o Francisco Assis, comentou que faz a parte de valuation, a gente faz aqui a avaliação de marca também. E bem em junho, que estava uma época bem difícil, eu fechei um contrato de avaliação de uma marca de uma grande rede de farmácia, até porque eles estavam se reorganizando também, então isso ajudou na época o escritório. Que eu me reinventei aqui, óbvio, né, que a gente sempre fica naquela zona de conforto, sempre tem os clientes que indicam, aqueles que a gente tem a parceria que vão indicando, e de repente isso você vê num número reduzido, e o que eu vou fazer? Então, eu contratei uma vendedora aqui que vai muito bem, eu investi em redes sociais. Quando ela iniciou aqui, a gente tinha 200 seguidores, hoje a gente tem mais de 1.000. Então, esses clientes que a gente vai entrando em contato nas redes sociais, obviamente, com uma expertise, nada de agressividade, porque eu não gosto de trabalhar assim, né? Até porque eu sou advogada, o escritório é um agente do INPI, então a gente trabalha com idoneidade, então a gente consegue conquistar esse tipo de cliente porque a gente se mostra idôneo. Às vezes a pessoa, mas eu quero fazer, eu falo, olha, se fizer, isso vai ser um problema. E esse que quer fazer, insiste, o problema acaba aqui, porque uma hora ou outra, como vocês falaram, esse cliente vai voltar, e se você trabalha com honestidade, você vai ser indicado a todo momento. Então, assim, tivemos baixa? Obviamente tivemos, mas hoje eu não posso reclamar. Hoje eu tenho um retorno de todos os contatos aí que do passado, a gente, uma hora ou outra, alguém, hoje eu mesmo atendi uma pessoa que eu falei em 2019, então a pessoa lembrou do atendimento que ela teve, e ela vai fechar o trabalho. O Google, por exemplo, uma coisa assim que nunca aconteceu em uma semana eu fechar 2 pessoas que vieram do Google. Então, assim, por quê? Porque a nossa avaliação está boa, alguém que estava aqui na região, e eu sinto que agora as coisas começaram também o pessoal a se movimentar bem. Eu acho que se as empresas hoje elas estão organizadas nesse novo formato, né, que é da internet, desse atendimento, a gente agora só tende a crescer. Eu não tenho dúvida disso, porque quem sobreviveu hoje, quem se reinventou, quem se adequou, eu sou advogada, vou confessar para vocês que a gente é um tipo de trabalho conservador. Eu nunca imaginei que eu teria o escritório trabalhando online. Eu tenho um funcionário aqui, a gerente do escritório, ela está desde março, que eu a vi uma vez só durante esse tempo, mais de 1 ano eu vi uma vez. E a gente está trabalhando muito bem, se organizou aqui, e não pretendo mudar o que a gente está aqui hoje, né? Talvez na hora que tiver tudo normal, ser algo híbrido, mas aquele formato de todo mundo estar dentro do escritório, eu nem consigo vislumbrar mais, porque a gente tem mais liberdade, cada um está no seu canto. Estamos vindo, sim, a metade do escritório vem e a outra metade está em home office. E os que vêm é porque mora perto, né? Então, eu mudei minha vida, até meus hábitos diários, né? Eu nunca pensei que eu ia almoçar em casa todo dia,
que eu teria mais participação com meu filho, que eu vou buscar toda hora meu filho na escola, almoço com ele, venho para o trabalho. Então, a gente tem que ver que também teve um lado muito positivo. E eu acho que isso todo mundo, de uma certa forma, teve perdas. Eu perdi meu sogro, perdi pessoas realmente que são importantes, mas, por um outro lado, nós tivemos aí bastante evolução. Eu tinha que ir até o Rio de Janeiro, às vezes, conversar com o juiz ou o desembargador. Hoje, você marca o dia no Teams, você fala com ele em 5 minutos e você está dentro do escritório. Então, assim, não tem como a gente não ver que isso foi benéfico, né? Toda essa alteração para a nossa vida, e o reinventar está ligado nisso aí também. Mas, enfim, a minha experiência foi que eu me reinventei, aquilo que o José Campos falou, né? Uma empresa bem organizada, nem todos têm, ter um caixa para aquele momento emergencial, a gente ter assim, uma estrutura para uma necessidade. Então, não precisei chegar a esse ponto, mas por quê? Porque eu já estava calçada também em relação a isso, mas tivemos perda, mas hoje eu só falo que a gente está crescendo. Né? Como eu acredito que boa parte de vocês aí, agradeço por estar pelo convite da doutora Camila e espero poder participar aí, ter uma maior interatividade com vocês. Com certeza. Inclusive, Viviane, hoje eu recebi o registro da marca do Conecta, tá? Então, depois de um tempinho aí, chegou a marca, tá registrada, né? E eu vou deixar aqui um convite para você, que depois você verifique com o Guilherme, se você pode depois, em uma quarta-feira, sempre às 18 horas, fazer a apresentação da sua empresa, aí você tem meia hora para fazer a apresentação e meia hora para a gente fazer perguntas para você, tá? E também gostaria de convidar também você para fazer uma entrevista no nosso programa Conectando Negócios, toda segunda-feira, um programa de rádio web, né? Que é lá na Zona Norte, acho que você também deve ser da Zona Norte, não é? Sou. Então, aí depois eu peço para o William entrar em contato com você, ele que tem agenda, ele que é o entrevistador. É um programa assim que você vai achar que é um bicho de 7 cabeças, quem já foi aqui deve ter achado isso, chega lá, é muito descontraído e muito rápido. Acaba 1 hora, sim, ó, sem nem ver, tá certo? Eu que gosto de falar, João, isso não é problema. Deixa eu fazer um testemunho pela Viviane, porque ela sabe que eu tenho um carinho muito grande por ela, a gente já se conhece de um tempo aí. Quero dizer para vocês, é uma excelente profissional, o escritório dela de marcas e patentes é show de bola, eu não tenho o que falar, mas, acima de tudo, ela é uma pessoa extremamente maravilhosa. Então, nós estamos muito bem acompanhados aqui com ela também com a gente hoje, tá bom? Caramba, Obrigado. Depois dessa, Francisco... Encheu a bola, tá vendo? Então, eu deixei por último, né? Eu deixei por último o Rafael, né, Rafael? Se apresente, Rafael. Vamos lá, a gente tem que te conhecer, né? Chegou aí novo aí também no grupo aí, vamos se apresentando aí, vamos lá. A tecnologia, Francisco. A tecnologia do Francisco, essa daí. Fala aí. Não, é lá, o problema é lá. Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez, o Guilherme já pediu para mim. Estão me ouvindo? Sim, vamos. Mais uma vez, ele pediu várias vezes, várias reuniões que teve para eu participar, mas eu estou meio travado ainda. Por mais que eu trabalhe com câmera, fotografia, filmagem e tudo nessa área, estou meio travado ainda porque não é de costume, né? Nessa pandemia eu tive que ter fazer essa mudança de aprender a mexer com as reuniões assim online, né? Eu gosto mais do tete a tete, olho no olho, pessoalmente. Eu gosto mais porque você vê a reação, assim, às vezes você acha que a reação que ela teve agora não é a mesma que a do momento que você está dizendo. Mas, enfim, na pandemia, eu acho que, para mim, eu sempre quis ter uma segunda canoa. Nunca quis remar numa canoa só. Sempre quis ter uma segunda canoa para poder, se uma afundar, eu tenho a outra de segurança e eu não afundo nesse mar imenso que nós temos
trabalho, de muitas coisas por aí, né? E nessa pandemia eu tive umas ideias e falei, eu quero montar alguma outra alternativa, alguma outra coisa, né? Ter alguma outra fonte de renda também, né? E não queria ficar só naquilo. E aí eu conheci a Marketing Animado, né? O Guilherme me apresentou ela. E aí a gente está junto hoje, firme e forte. Graças a Deus está correndo tudo bem. A gente teve alguns planos que vamos por aqui, vamos por lá, mas por conta da pandemia, mas graças a Deus está indo tudo certinho. E essa pandemia, para mim, é muita coisa que eu estou me reinventando também, né? Aprendendo muita coisa. Eu achei que eu sabia tudo e no meio da pandemia se fala, nossa, é totalmente diferente. Estou aprendendo muita coisa, né? Até mesmo pela empresa aqui também, né? Que a gente está junto aqui e aprendendo muita coisa. Estou um pouco meio travado, mas estou se soltando aqui. Quando a gente voltar no almoço presencial, aí você vai destravar, que você vai ter que falar no meio de todo mundo. Então, aí eu já me solto mais. Aí eu então tá bom, mas bem-vindo, tá? Sempre é bem-vindo. Então, o Guilherme já tinha me chamado, já tinha me falado sobre a Conecta, tudo. Já tinha me contado sobre tudo, sobre as reuniões que tinha. Eu gostaria de ter ido, só que não consegui ir antes da pandemia, mas estou ansioso. Sou grato por ter participado agora também, dado espaço para mim também. E aí eu quero conhecer pessoalmente também todos aí para a gente ver as parcerias e trabalhos e sucesso para todos aí. Obrigado. E agora eu vou falar rapidinho da Nova Aliança, tá? A Nova Aliança, claro, perdeu alguns clientes, infelizmente, aí alguns ramos, que nem o Francisco bem falou aí, parte de alimentação, eventos, turismo, eu perdi alguns clientes que já fecharam as empresas, né? Empresas que estavam comigo aí há 30 anos fecharam, mas no total a Nova Aliança cresceu, tá, gente? A Nova Aliança não diminuiu, a Nova Aliança cresceu. Nós já temos aí prontinho a contabilidade online. A gente não divulgou ainda, não soltou tudo ainda, porque sempre tem aquele último teste para fazer, e para nós também é uma novidade, tá? Então a gente tem que ir bem devagar. Lançamos o blog aí que está indo muito bem, né? O pessoal está todo mundo convidado a escrever artigos à vontade aí. E agora a gente vai soltar agora no mês que vem a franquia da Nova Aliança, né? Depois tantas pessoas pedirem, por incrível que pareça, tem pessoas de outros estados nos ligando que conhecem o serviço da Nova Aliança, pedindo a franquia. E sexta-feira eu e o Gutierrez vamos sentar com uma pessoa que é especialista em franquia. Por mais que a gente tenha experiência, a gente tem que aprender sempre, né? E essa pessoa vai nos dar toda a orientação para que a gente possa ter como fazer. E depois a gente vai contratar a Crede para a Crede fazer os contratos, né, Francisco, da franquia, né? Porque é um negócio que vai ser muito legal. A gente não vai ser uma franquia de contabilidade tradicional. A gente já vai fornecer um pacote completo para a pessoa poder trabalhar, tá? Então vai ter 2, 3 tipos de pacotes diferentes, onde a pessoa, por exemplo, o Francisco Assis, ele fala assim, eu vou ter um escritório de contabilidade. Ele não é contador, mas ele pode ter uma empresa, tá? E contratar a Nova Aliança para fazer todo o serviço. E ele paga uma porcentagem do valor dos clientes dele para a Nova Aliança para a gente fazer todo o serviço, e ele fica com a margem somente fazendo o comercial, né? Então, tem coisas que a gente vai mostrar para vocês mais para frente, a gente vai colocar no papel, mas são projetos legais. Tem muitas coisas ainda que eu e o Gutierrez conversamos ontem à tarde também que está acontecendo, mas a gente não vai mostrar para vocês ainda, vou esperar um pouquinho. Estamos ainda nos finalmente aí, né? Mas logo vai ter novidades, tá? Então, assim, gente, pelo que deu para perceber aqui, todo mundo não foi fácil para ninguém. Concordo com a Crede, que o pessoal que falou aí das nossas reuniões,
Para quem não lembra, foram 105 reuniões seguidas, né? Eu acho que não só para mim, como todos vocês, isso foi muito bem psicológico também, ajudou bastante. Eu e o Guilherme e o Francisco, que é legal, que estávamos aqui em todas, né? Isso ajudou bastante, principalmente eu falo que me ajudou muito mesmo. Tá com vocês, tudo mais, tudo bem, tô com a minha esposa, com meu filho aqui, mas eu estando com vocês e em um outro ambiente, fora daquele ambiente dos clientes da Nova Aliança, porque, gente, tem gente que não entendeu o que é a pandemia, o que foi o home office, tem gente que ligava aqui e fala assim, eu não consigo falar da Nova Aliança. Pô, como não? Tá todo mundo ligando, tal, mas por quê? A pessoa estava ligando no escritório e não nos ramais que nós passamos para eles, né? E foi muito bom saber hoje de vocês que estão aqui, que tiveram a coragem, viu, Sandro? Coragem, viu, Sandro? De ir atrás de crescimento. E assim que tem que ser. A gente tem que se reinventar toda hora. O Francisco, com 3, 4 negócios, tudo bem, ele tem lá aquele monte de filho dele lá, mas o Gabriel não precisa mais. Não, o outro, que eu não lembro o nome, já também não precisa mais. Qual que é o nome do segundo? Matheus, também já não precisa mais. Esse está lá na França. Daqui a pouco arruma uma francesa lá e já não volta mais, entendeu? Então, assim, gente, a novidade da pandemia não é só tecnologia. Abriu um leque de oportunidades. É que eu estou falando sempre para vocês. A economia, ela não está parada. Então, cada vez que vocês pensam que está parado, vocês que estão parados. Então, vamos procurar. Então, assim, que eu estou falando. Pega, liga. Então, assim, eu vou falar uma coisa que o Sandro está fazendo. O Sandro e o Roberto estão lá fazendo trabalho na holding, né? É que eu falei para a Camila agora. Eu acabei de fazer o imposto de renda. Agora, essa semana aqui, esquece. Essa semana aqui o João não está fazendo nada. Eu estou indo para Nova Aliança, sento lá, eu e a Marta fica na sala dela, eu estou na sala de reunião, gente. Eu nem fui para minha sala. Eu não estou fazendo nada. Hoje que eu trabalhei um pouquinho, porque graças a Deus, o meu maior cliente que estava com o CNPJ inativado por culpa da Receita, a Receita, por um processo judicial, creio, o juiz determinou na sexta-feira e hoje subiu o CNPJ, né? Então, assim, eu estou ainda nessa fase pós-imposto de renda para dar essa descansadinha, mas o Sandro está me mandando um material do Roberto, por exemplo, e agora, com o imposto de renda feito, eu sei para quem eu posso mandar. Entendeu? Então, por exemplo, você, eu acreditar em cadeia de proteção de dados, você também pode ter um material e você vai mandar para o João, e o João é que vai mandar para os clientes corretos. Eu não vou mandar para todo mundo que tem... Não adianta eu mandar para um carinha que eu sei que não vai fazer. Todos vocês podem fazer esse trabalho, entendeu? Então, é muito legal a gente tá sempre junto, sempre se ajudando. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente progredir. Eu sei que o home office, a reunião online aqui é muito legal, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ainda sinto falta. Eu falei outro dia assim, ó, gente, eu estava fazendo imposto de renda e eu falei assim, abri minha agenda 8 horas da manhã, todo dia para conversar com vocês. Ninguém me chamou. Ninguém. Você falou que ia, mas você não me chamou. Eu fiquei esperando. Tá certo? Mas então, assim, eu não chamei por causa das declarações. Não. Ô, Camila, eu já tinha organizado o meu horário. Se você fala assim, eu quero conversar com você tal dia, às 8 horas da manhã, ok. Aquele dia eu paro. Eu e José Campos fizemos aí, na nossa parceria que a gente está fechando, a gente já fez umas 3, 4 reuniões. Fizemos uma agora às 5 horas da tarde, outro dia a gente fez de manhã, outro dia a gente fez à tarde. É o horário meu e dele, a gente vai casando os horários para fazer, né? Por quê? Muitas vezes eu tenho que conhecer um pouco mais do que vocês estão fazendo, tá? Para que eu possa também aproveitar a carteira de quase que 400 clientes da Nova Aliança para indicar vocês, né? Ontem, por exemplo, a mãe do Guilherme falou assim, apareceu um LOAS meio complicado lá, eu não quero fazer. Eu falei, se você acha que é um negócio que não dá para fazer, que é muito trabalhoso, passa para a Camila dá o preço dela, se o cliente quiser fazer, bem bom. Se não quiser, vai procurar outra e acabou. Né? Tem que ser assim. Tá? Então, assim,
Na semana que vem ainda vai ser um pouco corrido, que eu tenho uns projetos já que eu já marquei algumas coisas. Eu tenho delegacia para ir, que é a delegacia fazendária, contador adora em delegacia fazendária, eu sei que os caras tanto gostam da gente, né? Mas a gente tem que ir, eu fui intimado, então vou lá. E o que acontece? Na outra semana, aí a agenda fica aberta todo dia de manhã, ou aqui ou na Nova Aliança, eu devo continuar indo na Nova Aliança. Estou gostando já de volta, porque eu estou preparando o retorno dos meus funcionários para o dia 14, se tudo der certo. Eu acho assim que é um momento também de retomada econômica. Tá? Vocês estão vendo os índices estão muito bons. É muito legal esse trabalho que está sendo feito aqui no Brasil e no mundo para a recuperação econômica. Tá? E eu acho que nós vamos pegar isso daí. Tá? O Francisco Assis teve algumas indicações aí para fazer valuation. Ele conversou já com um cliente aí que ele não respondeu, mas vamos lá, vamos marcar, dia 14/6, Cleide, estamos aí marcando, tá certo? Me manda lá amanhã que a gente já manda o link já para a reunião já. E é isso daí, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso. Amanhã eu estou em casa sem fazer nada, qualquer coisa. Tchau, tchau, gente. Um abraço, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau. Viviane, depois fala com o Guilherme, Viviane, para fazer a sua apresentação, tá? Tá bom, tchau, obrigada gente. aí pela Boa oportunidade. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau, Prazer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Francisco. Tchau, doutora Camila. Tchau. Tchau, tchau.